Meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, saudamos a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. É você, eu, a Bíblia e o Espírito Santo. Queridos, vamos deixar que o Espírito Santo fale através da Bíblia. A Bíblia interpreta a si mesmo. Você é convidado para adorar a Deus comigo neste momento, estudando o tema para esta noite: a mulher e a prostituta. Queridos, se vocês ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal. Coloquem ali o seu like, curtam as mensagens, se inscrevam no canal do YouTube, curtam as mensagens, compartilhe com os outros e ative o sininho. Clica ali no sininho para que toda notificação, todo vídeo que for colocado, você receba a notificação. Se você ainda não tem os livros do Apocalipse, os livros Revelações do Apocalipse, se você ainda não tem, você deve adquirir estes 3 livros do Apocalipse. Os 3 volumes do Apocalipse estão à disposição sua, os e-books, livros digitais, livros virtuais. É um pacote de 6 livros. Os 3 volumes do Apocalipse e mais os 2 volumes das Revelações de Daniel. Portanto, Revelações de Daniel, Revelações do Apocalipse. Aqui são 5 livros e mais um livro que é o 7º milênio. Portanto, é um pacote de 6 livros. E você recebe como bônus mais um outro livro que eu escrevi, a Leila e eu escrevemos este livro, Vícios Secretos. Queridos, isto tem mudado a vida de muitas pessoas, tá bom? Isto vem como bônus e mais 14 vídeos do Apocalipse cobrindo os 22 capítulos do Apocalipse. 14 vídeos. E você recebe isso tudo por apenas R$ 97. Somente R$ 97. Isto dura durante o mês de maio. Enquanto nós estivermos fazendo as lives, nas quartas e nos domingos, está permanecendo este preço de 97. Depois que terminarem as lives e terminar o mês de maio, volta ao preço normal. Portanto, não deixe. Entre no link que está aí embaixo, e faça a compra deste pacote de 6 livros para você e para os seus familiares também, para estudarem juntos. Queridos, nós, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, nós queremos orar com vocês. Neste momento, eu peço que você feche os olhos e vamos conversar com o nosso querido Pai e com o nosso querido Jesus. Querido Pai que estás nos céus, em nome de Jesus nos aproximamos do Senhor, confiando nos méritos perfeitos de Jesus, confiando no sangue derramado de Jesus Cristo, confiando neste poderoso Salvador e advogado nosso Jesus Cristo, que ressuscitou e subiu ao céu e que está à destra do trono da majestade, intercedendo por mim e por meus irmãos. É em nome de Jesus que clamamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que ao abrirmos a Tua Palavra neste momento, fale o Espírito Santo ao nosso coração. Que o Senhor lance luz sobre cada texto, sobre cada verso bíblico que vamos ler. Que o Senhor faça jorrar luz celestial para entendermos, para que fique gravado na nossa mente. E que o Senhor nos prepare para o tempo em que estamos vivendo, tempo de urgência da volta de Jesus Cristo. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema para hoje, a mulher e a prostituta. Vamos iniciar com Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 12, tem aqui a figura de uma mulher. Capítulo 12, verso 1 em diante. Você vai descobrir que existe a mulher do capítulo 12 e a prostituta do capítulo 17.
Vocês sabem que na profecia bíblica, uma mulher representa o quê? Igreja, não é verdade? Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Não vamos ler, mas você pode anotar. Você deve ter um caderno do seu lado. Além do caderno, você deve ter uma caneta. E você pode também ir escrevendo todos os textos que nós vamos lendo. E pode também anotar as perguntas. As perguntas você não vai poder fazer já, mas quando terminar a live, nós vamos deixar os grupos do WhatsApp abertos. Se você não faz parte de um grupo do WhatsApp, dos meus grupos, você deve fazer parte do grupo do WhatsApp para colocar lá as perguntas, porque nós vamos fazer um vídeo respondendo as perguntas, ok? Portanto, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, diz que uma mulher, uma noiva, não é? Ela representa a igreja de Deus. Jesus Cristo é chamado de o esposo, o noivo, e a igreja é chamada de a noiva. Isso vemos também na parábola das 10 virgens. As 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Então, a igreja é representada como uma mulher e Jesus Cristo como noivo. Esta é a representação. Mas, queridos, quando vocês leem sobre Apocalipse 17, a prostituta, você não pode ver a prostituta como sendo a esposa de Cristo. A esposa de Cristo está aqui no capítulo 12, uma mulher pura, virgem. Podem ver agora comigo, Apocalipse 12, verso 1. Aqui lemos. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esta mulher representa uma igreja. A igreja do Antigo Testamento? Sim. Por que a igreja do Antigo Testamento? Porque a igreja do Antigo Testamento, ela tinha 12 tribos. 12 tribos. E aqui diz que esta mulher tinha 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esta coroa com 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. Esta mulher é a que vai dar à luz ao Filho de Deus que vai nascer na terra. Vocês sabem que quando Jesus Cristo nasceu, nasceu da Virgem Maria. E a Virgem Maria pertencia ao povo judeu, ao povo de Israel. A igreja judaica é que deu à luz ao Salvador do mundo. Por isso que a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Porque Jesus Cristo, o Messias, ele veio dos judeus, da tribo de Judá. Queridos, então esta mulher que aparece aqui no capítulo 12, verso 1, vestida do sol, representa a igreja judaica, mas também representa a igreja cristã, porque Jesus nasceu da igreja judaica, mas ele fundou a igreja cristã do Novo Testamento. Então esta mulher representa a igreja do Antigo Testamento e a igreja de Deus do Novo Testamento. Por isso está vestida do sol. Em Malaquias capítulo 4, verso 2 e 3, diz que o sol é Jesus, o sol da justiça. A igreja está revestida do sol da justiça, que é Jesus Cristo, tendo a lua debaixo dos seus pés. A lua é o Antigo Testamento, que deu todo o fundamento para a igreja do Novo Testamento. E as 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel na igreja judaica, mas na igreja do Novo Testamento, fundada por Jesus, representa os 12 apóstolos. Estão percebendo? 12 tribos da igreja judaica, 12 apóstolos da igreja do Novo Testamento. E aqui diz o verso 2, e ela estava grávida, ou seja, ela estava para dar à luz, com dores de parto, e gritava com ânsias para dar à luz. E o verso 3, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a cauda deste dragão levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão, vocês sabem que o dragão, quem é ele? Aqui diz no capítulo 12, verso 9. Capítulo 12, verso 9, veja aí. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Quem é o dragão? É Satanás. Esse dragão que parou diante da mulher para devorar-lhe o filho, era Satanás no seu esforço de matar Jesus ainda bebê. Ele se esforçou para matar Jesus ainda bebê. Ele usou Herodes, mas não conseguiu. Queridos, a cauda deste dragão, que é Satanás, trouxe a terça parte das estrelas do céu, diz o verso 4.
E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Em profecia, estrelas são anjos. Ele trouxe a terça parte dos anjos com ele quando foi expulso do céu. E lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando a ela a luz, lhe tragasse o filho. Mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. Jesus veio para enfrentar Satanás como adulto. Começar onde Adão caiu, ali o segundo Adão deveria iniciar. E o verso 5. E deu à luz um filho. Jesus nasceu da mulher que representa a igreja judaica. Deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus morreu, ressuscitou e foi arrebatado para o céu. Está sentado à destra, à direita do Pai no céu. Mas, queridos, o verso 6 diz que uma vez que Jesus foi para o céu, o dragão irou-se contra a mulher. Agora não era mais a igreja judaica do Antigo Testamento. Agora era a igreja cristã do Novo Testamento, recém-fundada por Jesus Cristo. Jesus fundou a igreja no ano 31, subiu ao céu no ano 31, e aí começou a ira de Satanás contra a igreja que ficou na terra, a igreja cristã. Você faz parte da igreja cristã. Eu faço parte da igreja cristã, odiada por Satanás. E aqui diz o verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, porque o dragão queria destruir a igreja de Jesus. E ela fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para ali ser alimentada por 1260 dias. Aqui é a grande perseguição contra a igreja cristã da Idade Média. 1260 dias proféticos são 1260 anos, porque um dia em profecia significa um ano. 1260 anos de supremacia papal na Idade Média, matando cristãos, matando cristãos. O papado matou tantos cristãos que ultrapassam 50 milhões de mártires. Ultrapassa 50 milhões de mártires mortos, assassinados pelas inquisições romanas, espanholas, valdense, huguenote, através dessas inquisições, mas Deus preservou a sua igreja por 1260 anos, até que o papado foi derrubado em 1798. Em 1798 acabou a supremacia papal da Idade Média, que durou 1260 anos. Começou em 538 e acabou em 1798. Vai anotando tudo isso, meu querido. Vai anotando tudo isso, e talvez você precise ouvir 2, 3 vezes a live. Alguma coisa ficou sem entender? Assiste de novo. Assiste de novo. Assista 2, 3 vezes para entender a profecia. Eu li dezenas de vezes eu li a profecia para poder entender, para poder pregar, para poder explicar. Anos estudando a profecia. Por isso, queridos, o verso 6 está explicando a supremacia papal da Idade Média, 538 a 1798, 1260 anos, que a igreja foi perseguida. Queridos, mas esta igreja perseguida lá na Europa, ela fugiu aqui para a América do Norte, buscando um lugar sem rei e sem papa. Esta igreja fugiu. E, queridos, vocês podem ver isso aqui no capítulo 12. Capítulo 12 e o verso 14. Capítulo 12, verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto. A igreja fugiu para um lugar não habitado. A Europa, onde ela estava sendo perseguida, era superabitada, a Europa. E ainda é superabitada. Então, a mulher fugiu para o deserto, um lugar não habitado. E para que lugar da terra a igreja cristã perseguida lá na Europa fugiu? Para os Estados Unidos da América do Norte, para uma terra sem ninguém. Não era dominada por povo nenhum. Lembram-se vocês do navio Mayflower em 1620, que trouxe os peregrinos fugindo da perseguição na Europa? Pois bem, queridos, aqui está, no verso 14. E aqui diz, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos metade de um tempo, fora da vista da serpente. Esse tempo, tempos metade de um tempo,
são os mesmos 1260 anos de perseguição da Idade Média. E o verso 16, e a terra ajudou a mulher. A terra se refere aos Estados Unidos, uma região deserta. Foi que ajudou a mulher. Aqui foi o esconderijo. Aqui cresceu a igreja protestante. Aqui floresceu o protestantismo. E os Estados Unidos se tornaram o maior país protestante do mundo. Aleluia! E aqui, queridos, iniciou uma guerra de Satanás contra a igreja que ele não consegue dominar, a igreja que ele não consegue aliciar. Está aqui no capítulo 12, verso 17. Veja o ódio de Satanás contra esta igreja. Capítulo 12, verso 17. E o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja de Deus, não é? E foi fazer guerra ao resto da sua semente. É uma igreja pequena, porque é um resto. Não é uma igreja que se relaciona com os reis e rainhas e presidentes e os governos do mundo, não. É um resto da semente de Deus que está na terra. Quem são eles? Aqui diz, foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Queridos, Deus tem na terra um povo, um fiel remanescente, odiado por Satanás, pelo dragão, que guarda os mandamentos de Deus. Enquanto a maioria prega que a lei de Deus foi abolida e que não precisam guardar mandamentos de Deus, existe um povo na terra que guarda os mandamentos de Deus, que é salvo pela fé em Jesus Cristo. Salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas eles são obedientes aos mandamentos de Deus. Aleluia! É esta igreja que Satanás tem ódio. Agora, vai lá para Apocalipse 17. Vamos lá para Apocalipse capítulo 17. Aqui está falando de uma outra mulher. Mas esta mulher aqui é uma prostituta. Não é uma mulher que Satanás tem raiva dela e que guarda os mandamentos de Deus. Quem é ela? É uma mulher prostituta que fez uma parceria com Satanás. Ela se comprometeu com o dragão. Se comprometeu com o paganismo. Não respeita os 10 mandamentos da lei de Deus. Por isso, aqui no capítulo 17, esta prostituta está sendo carregada pelo dragão. Lembre-se que a outra mulher, do capítulo 12, é odiada pelo dragão, perseguida pelo dragão. Mas a prostituta do capítulo 17 é carregada pelo dragão, é mimada pelo dragão, é acariciada pelo dragão. Por quê? Ela está seguindo as vontades do dragão. Ela tem mandamentos que não são os mandamentos de Deus. Nós já lemos com vocês do verso 1 do capítulo 17, nós já estudamos com vocês do verso 1 até o verso 9 e o início do verso 10. Hoje nós vamos dar continuidade estudando do verso 10 em diante. Queridos, esta besta que carrega a mulher tem 7 cabeças e 10 chifres. A mulher que está sendo carregada, chamada de prostituta, ela também é uma besta, chamada lá em Apocalipse 13, verso 1, no capítulo 13, verso 1, esta prostituta é chamada de a besta que subiu do mar. Então lembre-se, existe o dragão, que é uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e existe a besta que subiu do mar, também com 7 cabeças e 10 chifres, que representa o papado. Representa a igreja de Roma. A igreja de Roma não é perseguida pelo dragão, mas ela é carregada pelo dragão. Ela também, esta besta, tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, queridos, o anjo explica para João. É o anjo que explica para João, aqui no capítulo 17, verso 9. Verso 9. Aqui há sentido. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. É difícil você saber qual é a cidade dos 7 montes? Se você for nos historiadores, os mais famosos historiadores, eles vão dizer a cidade dos 7 montes é Roma. E qual é a igreja que está com a sua sede ali na cidade dos 7 montes? A igreja de Roma. Ali está o Vaticano. Está fácil de identificar, queridos. Está fácil. E aqui diz também
que as 7 cabeças não são somente 7 montes. 7 montes são literais, de Roma. Mas também são 7 reis. 7 reis também são literais, reis de Roma. Reis de Roma. E, queridos, é fácil saber quando é que o Papa se tornou rei. O Papa se tornou rei em 1929. Antes ele não era rei, ele nem aparecia em público, não existia o Estado do Vaticano, mas no dia 11 de fevereiro de 1929 foi assinado o Tratado de Latrão por Benito Mussolini e por Cardeal Gasparri, e o Tratado de Latrão criou o Estado do Vaticano e fez do Papa um rei. Desde 1929, o Papa é um rei em Roma. Queridos, aqui fala que as 7 cabeças são 7 montes literais de Roma e são 7 reis literais de Roma também. Você não pode tirar o texto fora do contexto. Se você disser que os 7 montes não são 7 montes de Roma, você estará tirando o texto fora do contexto, porque todo o capítulo 17 está falando de Roma. Roma, Babilônia, aqui é Roma. Queridos, se você disser que os 7 reis mencionados aqui no capítulo 17 e no verso 10 não são reis de Roma, mas são reinos que começaram lá com o Egito, com a Síria, com Babilônia, com Medopérsia, com a Grécia, você está tirando o texto fora do contexto e vai criar um pretexto. Queridos, nós temos que ser honestos, sinceros, transparentes. Foi o anjo que deu a interpretação para João. Não sou eu que dou a interpretação, não é você. Só a Bíblia pode interpretar a Bíblia. E a Bíblia interpretou as 7 cabeças como 7 montes. 7 montes são literais. Como 7 reis, os 7 reis são literais. E o contexto é Roma. Alguma dúvida sobre isso, queridos? Eu não tenho, para mim está muito claro. Agora vejam, o verso 10. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Queridos, existem na Bíblia verdades chamadas verdades presentes. O que é uma verdade presente? Verdade presente é uma verdade que só é entendida no momento exato. A destruição da terra pelo dilúvio, nos dias de Noé, era uma verdade presente. Hoje não é mais uma verdade presente. Quando Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, era uma verdade presente. Hoje não é mais. A primeira vinda de Cristo, quando Cristo nasceu como Messias da Virgem Maria, naquele momento ali era uma verdade presente, que estava se cumprindo ali, que tinha que ser pregado naquele momento. Não podia ser pregada 200 anos antes, mas foi pregada e foi entendida naquele momento em que o Messias nasceu. Hoje a verdade presente é a segunda vinda de Jesus. Não mais a primeira vinda de Jesus, mas a verdade presente é a segunda vinda de Jesus hoje. Então, queridos, verdade presente é uma verdade que não é entendida antes, que não é pregada antes, mas chega o momento exato para ser entendida e pregada. Pois bem, queridos, esta profecia de Apocalipse 17 sobre os 7 reis de Roma é uma verdade presente. Começou a ser entendida quando estava exatamente aqui menciona no verso 10, não é? 5 já caíram e um existe. O que existia era o 6º. Portanto, queridos, a profecia começou a ser entendida quando chegou o 6º. João Paulo II foi o 6º. João Paulo II reinou como Papa por 26 anos. E durante este longo período de reinado de João Paulo II, nós começamos a entender. Ao redor do mundo, muitos estudiosos da palavra de Deus começaram a entender que este que agora existe se referia ao 6º rei de Roma, chamado João Paulo II. 5 já tinham caído. É fácil nós entendermos por quê. Porque se os reis de Roma começaram em 1929, você vai contando, queridos. Você conta em 1929, quem era o Papa? Pio XI.
É para ser 7 cabeças papais. Então, começando em 1929, quando os papas se tornaram reis, o primeiro, então, foi Pio XI, o segundo, Pio XII, depois o terceiro, João XXIII, e o quarto, Paulo VI, e o quinto, João Paulo I, que foram só 33 dias como papa, e ele foi assassinado pelos jesuítas. Existe um livro sobre isso. Existe um livro escrito pelos jesuítas, como o Papa João Paulo I foi assassinado. E, queridos, aí veio, depois de João Paulo I, João Paulo II, que era o quê? O sexto. Neste tempo do sexto, a profecia começou a ser entendida. E, queridos, aqui fala, o sexto, um existe, diz aqui, e um existe, que é o sexto, e o outro ainda não é vindo. Que outro não é vindo? O sétimo. Mas hoje, o sétimo já veio. A 7ª cabeça já começou, com aquele Papa que substituiu quem? João Paulo II. Quem é ele? Bento XVI. Bento XVI foi o início da 7ª cabeça. Mas aqui fala que a 7ª cabeça deveria durar um pouco de tempo. Exatamente, queridos. Durou um pouco de tempo. Durou entre 6 a 7 anos e renunciou, não morreu. As outras cabeças desapareceram porque o Papa morreu. Mas a 7ª cabeça não desapareceu porque o Papa não morreu. O Papa está vivo. Quando ele renunciou, entrou Papa Francisco na 7ª cabeça. Hoje nós temos o Papa Bento XVI e o Papa Francisco na 7ª cabeça. São 2 papas no Vaticano. Queridos, alguém pergunta, pastor, pode vir um Papa a mais? Pode. Como? Se o Papa Francisco renunciar, pode vir mais um. Ou se o Papa Francisco morrer, pode vir mais um. Por quê? Hoje a 7ª cabeça está representada por Bento XVI e Papa Francisco. Queridos, enquanto os 2 estiverem vivos, está viva a 7ª cabeça. Está claro isso? E, queridos, aqui menciona no verso 11. Leia comigo agora o verso 11. E a besta que era, e já não é ela também o 8º. Não existe 8º rei. Não existe 8ª cabeça. Há pessoas que perguntam, pastor, o Papa Francisco é o 8º rei? Não, não existe o 8º rei. São 7 reis. Então é a 8ª cabeça? Não, não existe 8ª cabeça. São só 7 cabeças. O 8º poder, queridos. Lembrem-se, o 8º poder faz parte dos 7. Pertence aos 7. É dos 7. Diz aqui o verso 11. Leia comigo o verso 11. E a besta que era, e já não é ela também o 8º. O 8º o quê? Poder. Não é o 8º rei, não é a 8ª cabeça, porque só existem 7, mas é o 8º poder que pertence às 7. Por isso diz aqui, e é dos 7. Pertence aos 7. Você está lendo comigo o verso 11? Olho na Bíblia, marque aí. E é dos 7. Pertence aos 7. E vai à perdição. Queridos, este poder representado pelo Papa Francisco, que entrou na 7ª cabeça, pertence aos 7. Se ele pertence à 7ª cabeça, ele pertence aos 7. Às 7 cabeças. Queridos, a profecia não podia ser mais clara. Nós não entendíamos até que Bento XVI renunciou. Há pessoas que dizem que a profecia falhou porque Bento XVI renunciou e veio o Papa Francisco, e que eu tinha dito que o Bento XVI seria o último Papa. Não, queridos, eu não disse que ele seria o último Papa, eu disse que ele é a última cabeça. É a última cabeça, não existe 8ª cabeça. E o Papa Francisco pertence à 7ª cabeça. Queridos, depois que acabar a 7ª cabeça, depois que deixar de existir a 7ª cabeça, depois que Bento XVI morrer, depois que Papa Francisco morrer, o que virá? Virá a besta que irá à perdição. Aqui no capítulo 17, verso 8, diz que a besta que irá à perdição é Satanás. Vocês já leram sobre a profecia de Jesus de que
Satanás personificará Cristo e andará na terra dizendo, eu sou o Cristo. Queridos, Satanás vai personificar Cristo e vai andar na terra sendo adorado como sendo o Cristo. Quando isso vai acontecer? Quando o papado cair, quando a sétima cabeça acabar. O oitavo poder iniciou com Francisco entrando na sétima cabeça e inclui também Satanás personificando Cristo. Porque é Satanás quem reina através de todas as cabeças papais. De quem todas essas cabeças papais receberam poder? De quem eles receberam poder? De Satanás. Quem lhes deu o trono? Satanás. Quando você lê, quem é que está carregando este papado? É Satanás. E agora Satanás vai reinar na terra. Ele vai andar na terra e ser adorado na terra como sendo Cristo. Este é o grande engano de Satanás. Personificar Cristo e andar na terra. Mas os filhos de Deus não serão enganados. Nós estamos vivendo hoje na sétima cabeça e no finalzinho da sétima cabeça. E queridos, Jesus Cristo em breve voltará. Porque quando Jesus Cristo descer do céu com poder e glória, é Satanás que estará sendo adorado, andando na terra dizendo, eu sou o Cristo. O papado vai ser derrubado. O papado vai cair. Porque Satanás não é amigo de ninguém. Satanás não é amigo do papado, não é amigo dos bruxos. Ele usa e depois ele descarta. E assim ele vai descartar. Mas, queridos, agora enquanto o Papa Francisco, que pertence à sétima cabeça, está reinando, o que vai acontecer? Leia o que vai acontecer agora, ainda no tempo da sétima cabeça. Enquanto a sétima cabeça ainda está viva, o que vai acontecer? O verso 12. Verso 12. E os 10 chifres. A besta não tinha só 7 cabeças. Ela tinha também 10 chifres. Interessante, queridos. Interessante. Será que eu posso explicar isso sem complicar para você? A besta que carrega a prostituta tem 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças da besta que carrega a prostituta, as 7 cabeças representam 7 montes. A besta que está sendo carregada, que é a prostituta, também, conforme Apocalipse 13, verso 1, tem 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças desta besta que está sendo carregada são 7 reis de Roma. Estão percebendo? Que as 7 cabeças do dragão que carrega a prostituta representam os 7 montes de Roma? E as 7 cabeças da prostituta, ou seja, da besta que subiu do mar, representam os 7 reis. As duas bestas também têm 10 chifres, queridos. Os 10 chifres da besta que carrega a prostituta, que carrega o papado, representam 10 reinos. 10 reinos que estão se formando agora no tempo do fim. Não são 10 reinos da Idade Média, não. São 10 reinos modernos que estão em processo de formação. Nós já estudamos isso com vocês quando falamos sobre a nova ordem mundial. Aqui diz no capítulo 17, verso 12, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Então são 10 reinos com 10 reis. Os 10 chifres do dragão que carrega o papado representam os 10 reinos. E os 10 chifres do papado, a besta que subiu do mar, que tem 10 chifres também, representam os 10 reis. Esses 10 reis é que darão o poder para o papado dominar o mundo na nova ordem mundial. Eles entregarão seu poder e autoridade ao Papa para que reine sobre tudo e sobre todos. Mas esses reinos estão em processo de formação. Esses 10 reinos começam com o número 1, que é Estados Unidos, México e Canadá. Esse mapa está no Google. Você pode ir lá e pegar o mapa das 10 supernações. Lá você vai encontrar, neste livro, A Humanidade no Ponto de Virada, publicado em 1974, aqui tem as 10 supernações. Eu estou lendo aqui na página 161 desse livrinho. Eles vão fazendo algumas adaptações.
Quando este livrinho foi publicado em 1974, eles colocaram a nação número 1, a supernação número 1, só como sendo Estados Unidos e Canadá. Não colocaram o México. Colocaram o México junto com o Brasil, no bloco número 6. Mas, queridos, eles vão fazendo ajustes e adaptações. Hoje o México está no bloco número 1, que junto com o Canadá e Estados Unidos. No bloco número 2, que é a Europa, a comunidade europeia, tem 25 países. Aqui, 25 países. Mas nós sabemos que hoje eles têm 27 países. Eles vão fazendo o quê? Ajustes. No bloco número 3, aqui tem o Japão. E no bloco número 4, aqui tem Austrália, Israel, Nova Zelândia, Oceania, África do Sul e Tasmânia. 6. No bloco número 4. No bloco número 4 aqui do livrinho, de 1974, são 6 países formando o bloco número 4. E o bloco número 5 é a antiga União Soviética, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Romênia e a União Soviética. Aqui tem 8. Mas eles fazem ajustes. No bloco número 6, que é a América Latina, aqui tem 26. Mas, queridos, eles podem acrescentar um ou podem tirar um. Isso eles fazem. Isso é flexível. Aqui vocês vão encontrar o bloco número 7. Tem 21 países no bloco número 7, que é o norte da África e o Oriente Médio. Nesse bloco número 7. São 21 países. Não vamos ler os nomes de todos eles. E no bloco número 8, tem 43 países no bloco número 8, porque pega a África Central, todo o centro da África. São 43 países. E o bloco número 9 pega, então, o sul da Ásia e o sudeste da Ásia. São 16 países no bloco número 9. Sul e sudeste da Ásia. E o bloco número 10 tem 4 países. Mongólia, Coreia do Norte, Vietnã do Norte e China. São os 4 países que formam o bloco número 10. Queridos, estas são as 10 supernações propostas pelo Clube de Roma e publicada no Google, publicada em livros. O mundo está processando a formação destas 10 supernações, destes 10 reinos. Exatamente como a profecia diz. Que os 10 chifres, no tempo do fim, no tempo da 7ª cabeça. Quando é que esses 10 reinos seriam formados? No tempo da 7ª cabeça. Em que cabeça papal nós estamos? Na 7ª cabeça. Está em formação. E, queridos, estes 10 reis, que estarão dominando os 10 reinos, eles vão dominar os 10 reinos por um curtinho espaço de tempo. A Bíblia diz aqui no capítulo 17, verso 12, vamos ler? Capítulo 17, verso 12, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino. Por que não receberam um reino? Porque estão sendo formados, são reinos modernos. Mas receberão poder como reis. Por quanto tempo? 1 hora. Queridos, 1 hora não é hora profética. 1 hora significa que vai ser muito pequeno o tempo em que eles vão reinar como reis desses 10 reinos. E por que eles vão reinar tão pouco tempo? Porque eles vão dar o poder deles e a autoridade deles para o papado reinar e dominar sobre eles. Isso está no verso 13. Capítulo 17, verso 13. Veja por que eles vão reinar por tão pouco tempo. Verso 13. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes 10 reis reinarão um pouco e curto espaço de tempo, porque entregarão seu poder e autoridade à besta papal, ao papado, para que reine sobre tudo e sobre todos. Esta será a nova ordem mundial, queridos. Este período do reinado papal na nova ordem mundial será também curto, 3 aninhos e meio, 42 meses, exatamente como está aqui em Apocalipse 13, verso 5. Em Apocalipse capítulo 13 e o verso 5, nós encontramos que a besta que subiu do mar,
o papado, depois que a ferida mortal fosse curada. E a ferida mortal vai ser curada quando o decreto dominical for aprovado mundialmente. Queridos, a ferida mortal começou a ser curada em 1929, mas não terminou a cura. Quando saiu o decreto dominical, a lei dominical, exigindo que todas as nações da terra santifiquem o domingo como dia santo, no lugar do sábado bíblico. Então, queridos, inicia o período de supremacia papal dos últimos dias. Vai durar 42 meses. Apocalipse 13, verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses. Essa é a forma comum de se falar, 42 meses. Por isso é tempo literal, não tempo profético. Se você quer aplicar isso para a Idade Média, você pode aplicar uma aplicação secundária. Mas a aplicação primária é aquela que está dentro do contexto do capítulo 13, que é escatológico, é o tempo do fim. Portanto, queridos, nesse período de supremacia papal dos últimos dias, que é a nova ordem mundial, a tão famosa ordem mundial, será somente de 42 meses. E o que vai acontecer? Vamos ler aqui o verso 16. Leia o verso 16. E os 10 chifres, aqueles 10 reis que deram seu poder e autoridade para o papado, e os 10 chifres que viste na besta, são os que aborrecerão a prostituta. Eles vão se levantar contra o papado e a porão desolada e nua. Vão tirar o poder que ele tem, vão tirar a autoridade que ele tem, a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Queridos, por que eles vão fazer isso? Porque Deus determinou que a supremacia papal da Idade Média seria de 1260 anos. E a supremacia papal do tempo do fim, agora, nos teus dias, seria de 1260 dias. 3 anos e meio, 42 meses. E o papado será derrubado. E quem vai estar reinando e dominando a terra quando o papado cair? Satanás. Personificando Cristo. Satanás estará aqui, sendo adorado pela humanidade toda. Mas não por aqueles que têm um livro na vida do Cordeiro. Não, estes não vão adorar o falso Cristo, porque eles sabem quem é ele. Por isso, queridos, o verso 17 agora. Capítulo 17, verso 17. Porque Deus tem posto em seus corações. No coração de quem? Dos 10 reis. Deus tem posto nos corações destes 10 reis que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia. Que ideia? Que mesma ideia eles têm? De dar o poder para que o papado reine sobre tudo e todos e que deem à besta o seu reino, a besta papal, até que se cumpram as palavras de Deus. Quando é que vão se cumprir as palavras de Deus? Quando acabarem os 42 meses. E o papado será derrubado. E agora o verso 18, irmãos. O último verso do capítulo 17. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Qual é a grande cidade que reina sobre os reis da terra? Brasília? Não. Pequim? Não. Washington? Não. Muitos pensam que o mundo é governado lá do Kremlin, lá de Moscou. Não, queridos. O mundo não é governado de Moscou, nem de Washington, nem da Casa Branca. O mundo é governado de Roma, do Vaticano. É ali que está o controle do mundo. Esta é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, porque é para o Vaticano que os reis e rainhas e presidentes e governos, primeiros ministros, é para Roma que todos vão quando são eleitos. Eles são eleitos por 4 anos, por 5 anos, e eles marcam na sua agenda ir a Roma, pedir a bênção, receber a cartilha do que devem fazer, como devem agir. Todos querem estar de bem com Roma. E agora, queridos, esta reunião convocada pelo Papa Francisco, que era para 14 de maio, foi transferida para outubro, de 11 a 18 de outubro. Ele está convocando reis, rainhas, presidentes, primeiros ministros, artistas de Hollywood, esportistas, todos líderes religiosos, para irem ao Vaticano, para assinarem um pacto global em torno da encíclica papal ecológica
Mas lembre-se que, meus queridos, que a encíclica Laudato Si, ecológica, do Papa Francisco, ela termina com um capítulo chamado capítulo 6, que manda guardar e santificar o domingo no lugar do sábado. É o decreto dominical, é a lei dominical estabelecendo um dia santo e sagrado para o mundo todo e desprezando o dia santo e sagrado criado por Deus desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden foi o 7º dia da semana e agora eles vão estabelecer o 1º dia da semana, Sunday, dia do sol, como dia sagrado. Queridos, você e eu, nós estamos nesta guerra. O nosso mundo está em plena guerra. É uma luta entre o bem e o mal. É uma luta de Satanás contra aquela mulher de Apocalipse 12. Aquela mulher de Apocalipse 12 que guarda os mandamentos de Deus, capítulo 12, verso 17 de Apocalipse. Aquela mulher que guarda os mandamentos de Deus está sendo perseguida pelo dragão, maltratada pelo dragão. Mas esta prostituta do capítulo 17 está sendo amada pelo dragão, acariciada pelo dragão, conduzida, carregada pelo dragão. Você, meu querido irmão, decide aonde você quer ir. Se você quer ficar na igreja de Cristo, odiada por Satanás, mas que guarda os mandamentos de Deus, ou você quer estar nesta igreja representada pela prostituta, amada por Satanás, mas que será destruída. Porque a vitória final é de Jesus. E eu termino lendo para você Apocalipse 17 e o verso 14. Aqui está a vitória final. A vitória final não está com a prostituta. A vitória final não está com o dragão. A vitória final não está com os papas. Não. A vitória final está com Jesus, Jesus, Jesus. Santo e venerável Jesus, vitorioso de todas as batalhas. É Ele o vitorioso, e é com ele que eu lancei a minha sorte. É com Jesus que eu lancei a minha sorte. Para viver ou para morrer, eu lancei a minha sorte. Alia jacta est. Esta foi a frase de Júlio César. Alia jacta est. A sorte está lançada. Mas, queridos, eu digo, a sorte está lançada com Jesus. Alia jacta est cum Jesus. Com Jesus. Você não lança a sua sorte com qualquer um. Eu estou lançando a minha sorte com Jesus Cristo. Para viver ou para morrer. Mas estou com Jesus Cristo. Ele é o vitorioso. Eu termino lendo Apocalipse 17, verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro. Ou seja, os 10 reis do tempo do fim, junto com o papado, combaterão contra quem? Contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus. E aqui diz, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! O Cordeiro os venceu, o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que com ele estão chamados, eleitos e fiéis. Você está sendo chamado para vencer com Jesus. Lançar a sua sorte com Jesus, porque você é chamado para ser eleito e fiel. Deus quer ungir você com o Espírito Santo. Deus quer registrar o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Jesus Cristo virá para arrebatar a sua igreja e levá-la para o céu. Nós estamos comprometidos com Jesus Cristo e com Jesus somente. Aleluia! Aleluia! Que Deus derrame sobre você, meu irmão, o Espírito Santo. Que Deus registre o teu nome no livro da vida. E que Jesus Cristo volte logo nos buscar. Ora vem, Senhor Jesus. Deixe-me orar com você, meu irmão. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, o grande e vitorioso, nós lançamos a nossa sorte. Não tem muitas opções, querido Pai. Existe a mulher de Apocalipse 12, verso 17, perseguida e odiada por Satanás, e que guarda os teus mandamentos. Existe a prostituta de Apocalipse 17, amada, acariciada, carregada, adulada por Satanás. Nós não queremos lançar nossa sorte com o papado. Nós queremos lançar a nossa sorte com Jesus. Para viver ou para morrer. Para ser amado ou para ser perseguido. Não importa. Perseguiram a Jesus?
perseguirão também os que são de Jesus. O nosso reino é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que será implantado na segunda vinda de Jesus Cristo. Derrama o Espírito Santo sobre todos os que estão ouvindo esta mensagem, Pai, para que todos façam a decisão ao lado de Jesus, pois é em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Meu querido irmão, se você ainda não tem estes livros que eu mencionei, o pacote dos 6 livros, o pacote dos 6 livros que nós mencionamos, se você ainda não tem, você pode entrar neste link, no link que tem aí abaixo, você pode adquirir por apenas R$ 97. Essa é uma forma simbólica de colocar nas tuas mãos todos os livros bem acessíveis para que você possa devorar estes livros, ler estes livros, assimilar estas mensagens, ok? E como bônus, você ainda vai receber este livro que tem libertado muitas pessoas das correntes dos vícios secretos. Homens e mulheres têm vícios secretos, mas só aos pés de Jesus Cristo as correntes dos vícios secretos, elas são quebradas e as pessoas são libertadas. Este é um livro de bônus, acompanhando ainda mais 14 vídeos, cobrindo os 22 capítulos de Apocalipse. Queridos, as lives continuam neste mês de maio. E este é o preço de R$ 97 durante o mês de maio. Depois voltarão ao preço normal. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Dê o seu like, curta, compartilhe com os outros, se inscreva nos grupos para fazer a sua pergunta. Agora os grupos estão abertos para fazerem as perguntas e nós vamos responder num vídeo as perguntas da live de hoje. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Nós vamos nos ver novamente na quarta-feira. Quarta-feira, às 8 horas da noite no Brasil, 7 horas nos Estados Unidos. Nós vamos nos ver para estudarmos as visões das portas abertas no céu. Esse é o título para quarta-feira à noite. As visões das portas abertas no céu. Que Deus te abençoe. Que Jesus Cristo fique com você. Amém.